vezes há situações na nossa vida, ou escolhas, tem escolhas que nós fazemos, cara, ou decisões que nós tomamos, que vai nos levar a uma outra decisão. Né? Por exemplo, decidiu hoje vir se casar. A gente levou a outra decisão, qual carro eu vou. Sim. Né? Mas são decisões que não mudam muita coisa. Mas há decisões que mexem no propósito. E essa ele não permite. Então ele vai te manter naquela linha ali, né? Te mantendo naquela linha, vai te podando. Pode é limite, vai te dando limite. Você está sempre querendo sair, não tem propósito para sua vida. Eu quero dizer isso já de imediato para cada um que nos ouve, nos vê nesse dia aqui também. Independente, cara, dos seus acertos, dos seus erros, o propósito permanece. O propósito do Senhor permanece na sua vida, a promessa permanece de pé. A parte dele, cara, a fidelidade dele na aliança permanece também intacta. Né? Cabe a nós, eu sempre digo isso aqui, cabe a nós recalcular. Né? Como o GPS, é sair ali, o GPS começa recalculando, você volta a rota. Então, independente do que você decidiu, escolheu um tempo atrás, e talvez você se encontre hoje não tão cheio do Espírito Santo, talvez vazio do Espírito Santo, talvez longe de uma igreja, né? Ou talvez dentro de uma igreja, mas longe da presença também. Então, assim, independente do que você fez, que recalcule e volte para a rota, porque o propósito permanece. Passa a bola para você. O propósito permanece, e é interessante, né? O direito de livre-arbítrio, né? Uma das coisas que Deus pouco interfere é o direito de livre-arbítrio. O senhor falando aí me fez lembrar do filho pródigo, né? Quando decidiu sair de casa, né? Decidiu sair de casa, ele troca promessa, ele troca propósito por frustração, né, cara? Ele se frustrou, né? Mas é interessante quando a Bíblia nos diz que ele cai em si. Quando ele cai em si, uma das coisas que o diabo geralmente não quer é que a gente caia em si, né, cara? Que a gente cai em si. Então, quando ele cai em si, ele tá trocando frustração, tá trocando frustração em recomeço, né? Recomeço. Então, uma coisa que o pai às vezes não interfere é o direito de livre-arbítrio. O pai não interferiu no direito de livre-arbítrio dele aqui. Decidiu sair. Decidiu pegar a sua herança e sair. O pai não interferiu, respeitou a decisão dele, né? Mas, como a palavra do Senhor nos diz, né? Que a caminho aos nossos olhos, no que nós achamos que vai nos levar em algum lugar. Leva a morte, a frustração, como foi o filho pródigo. Então, como o pastor falou aqui, recalcule. Se por acaso você que está assistindo aqui hoje, né, e decidiu talvez pegar um outro caminho, ainda há um tempo de recomeço. Ainda há oportunidade de você cair em si e recomeçar. Tudo que o diabo não quer que você caia em si, mas ainda há tempo, ainda há oportunidade. Enquanto há fôlego de vida, há oportunidade de você cair em si e recomeçar e voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. O pai, ele não interfere, né? Vê que o texto sagrado menciona o pai na porta conversando com o filho. Depois que o filho volta, cara, e permanece na porta, porque ele sabe que o propósito permanece, prevalece, né? Você vê que ele saiu como um filho imaturo. A palavra pródigo significa esbanjador. Então é alguém que, isso é muito sério. Infelizmente, muitos de nós somos medidos pelos dons que temos, né? Mas o Senhor lhe disse que uma árvore seria medida pelos frutos. Dons poderíamos aplicar como folhas. Então, se você tem um dom, cara, você é um homem do eterno mesmo. Mas nem sempre é verdade. Só fruto mostra se você é um dele ou não. Então, note que o pródigo sai dali esbanjando. É como se fossem pessoas hoje que recebem dons. Estão esbanjando, entendeu? As riquezas do reino. Às vezes você tem um nome, cara, é uma influência. Nós falávamos isso aqui, ó. Então, você é uma influência, você usa isso, cara, no sentido contrário. Esbanjando, entendeu? Esbanjando unção, às vezes esbanjando conhecimento. Você parece ter uma voz bonita. Esbanjando talento. Então ele sai dali, cara, com todos os dons, tá, com tudo. Só que ele sai esbanjando, imaturo. Quando ele volta, tem todo aquele processo que ele passou ali, que fez ele amadurecer, cara. Por que o pai não interfere? Porque ele volta pro propósito, entendeu? Ele saiu do propósito, recalculou, caindo em si. Ele recalcula a rota e volta. E isso é maravilhoso, porque eu creio que nós, como cidadãos do reino, o Senhor nos chama para ser livres. Então nós precisamos entender quem nós somos no reino. Nós somos filhos, irmão. Nós somos filhos, cara. Nós não somos escravos. O Senhor disse isso: não me chamo mais. Até aqui era. Agora vocês estão sendo adotados. Se posicione como filho. Então você vê que o propósito
colaborou pro bem dele. Ele sai sendo filho, mas com mentalidade de escravo, e volta e recebe novamente o anel, que significa restituição, né? Então ele volta pro propósito. O texto acaba ali, né? Porque aí entra agora a questão do filho mais velho. Mas é o que a gente estava falando aqui, cara. Ai de nós, se não fosse a possibilidade dele. A gente não acerta sempre. Quem não errou, né? Quem nunca errou. Então, assim, Satanás, ele coloca isso na mente, cara, daqueles que servem o Senhor. Então, agora ele não vai te aceitar mais. Cara, quando ele ressuscita, ele fala assim: mande, eu estou indo para Galileia, né? Acho que é para Galileia. Avise os discípulos e a Pedro. Parece redundante, porque Pedro é discípulo. Aqui ele fala: os meus discípulos, Pedro já está incluindo. E a Pedro. Porque Pedro, se ele não tivesse falado assim, e a Pedro, Pedro não teria ido. Porque Pedro tinha acabado de trair, né? 3 dias antes tinha acabado de trair o mestre ali. E mesmo assim, Judas, quando beija ele na face do Getsemane, ele diz assim: amigo, com um beijo me traístes. Note que Jesus nunca pecou, querido. Então ele não foi ali, ele não estava falando no sentido assim, como é que se fala? Sarcástico da questão, entendeu? Ironizando ali, amigo, ironizando. Não, cara, ele permaneceu junto. Isso que você fez contra mim não muda nada pra mim. Ei, entendeu? O que nós fazemos não muda nada, porque o propósito permanece. Ele chamou Marcelo, Douglas, Júnior também, perdão, junto com os bastidores aqui. Tudo certo aí, Júnior? Também nos abençoando aqui. Cara, ele chamou pessoas imperfeitas. Ele não chamou anjos nem robôs, perdão. Entende? Entenda isso, cara. A graça é a possibilidade de levantarmos e darmos continuidade àquilo que começamos. E ninguém vai chegar, meu irmão, lá no final da jornada com as vestes brancas se elas não forem lavadas no sangue do Cordeiro. Manda ver. E, como o pastor falou, né? O diabo ele vai tentar, de certa forma, nos acusar de que deveria voltar. Várias acusações, né? Assim como o próprio diabo usou o irmão, né? Que quando se entristeceu quando o outro irmão voltou, né? Então quer dizer, e às vezes não é diferente. Nós estávamos falando aqui um pouquinho antes, a gente está entrando ao vivo de pessoas, né? Que infelizmente de tempo às vezes acaba deveria abraçar, né? Quando a gente tem a recaída, né? Deveria abraçar e infelizmente julga pelo fato de talvez ter caído uma vez, a segunda vez. E o irmão não foi diferente, né? O irmão deveria ter abraçado, né? Pelo filho, né? Pelo irmão mais novo ter retornado, e o irmão mais velho, na verdade, né? Então quer dizer, o diabo ele sempre vai usar alguém, e muitas das vezes não é de longe, às vezes de perto ou de dentro. É forte. Porque decepção, para ser decepção tem que ser de alguém próximo, senão não é decepção. Exatamente. Frustrações tem que ser de alguém próximo, senão não é. Cara, enquanto você falar tremendo, porque o sangue deveria falar mais alto. O sangue deveria falar mais alto. Não, cara, ele errou, mas é meu irmão. Só que a mentalidade dele, irmão, era assim que você lê ali, você entende que ele fazia o que fazia para merecer alguma coisa, né? E você vê que no final ele fica com raiva do irmão mais novo porque ele nunca tinha comido cordeiro. Olha que coisa doida. Ele joga na cara do pai, o pai fala assim: pô, não tô te entendendo, cara. É só pegar e matar. Mas não tinha atitude de filho, não tinha postura de filho. Era mentalidade de escravo. Mesmo tendo sido filho, cara. Cara, a gente precisa entender isso, entendeu? Porque a religiosidade, a religião, ela escraviza. Tem um texto sagrado que diz assim: ladrão vem para matar, ladrão vem se não, ou seja, esse é o propósito, é o ministério dele, se não para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas o texto ali não fala do diabo, o texto está falando de religiosidade. A religiosidade rouba a liberdade. A religiosidade mata, cara. A religiosidade, ela tira de cena a paternidade. Nenhuma, eu não tenho uma religião, acredito que você também não. Nós temos uma fé em aliança com ele. Cristo é nossa aliança com ele, nós não temos religião. A religião, nós falamos aqui, tem os seus dogmas. A religião tem a sua forma. Se você não entra naquela forma ali, você não é. Nós falamos sobre isso aqui. E no reino, Deus está chamando pessoas para serem livres. Livres da acusação, principalmente da acusação do diabo. Não espere Satanás reconhecer você como um homem dele. Do homem do Senhor, perdão. Não espere Satanás reconhecer. O ministério dele é te acusar.
Só que tem pessoas que estão dando muito mais ouvidos que o nosso inimigo diz, que o Senhor disse por intermédio da sua escritura. Então nesse dia, em nome de Jesus, nós oramos aqui que o Senhor tire escama dos olhos de muitos, cara. Que o Senhor tire as garras de Satanás da mentalidade de muitos. O príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Resplandecer, aparecer, entendeu? Transfigurar, vislumbrar, deixar claro, tudo notório, cara. E Satanás tem impedido as pessoas de verem o reino e de aceitarem o reino. E o reino não é para pessoas perfeitas. Senão não haveria ninguém no reino, com exceção do Rei dos Reis. Reconheceu nem Jó, né? Na verdade. Um homem reto, íntegro diante de Deus. Se ele veio ainda até Deus, ele para acusar Jó, né? Também fica fácil de adorar com tantas coisas. Olha só. Ele não vai reconhecer, né? A gente como homem reto.